Olá, Emebe Falstahat! Cheguei para arrasar com o quarteirão e tô trazendo a geografia comigo, hein? Vamos lá, se liga em mim e eu me ligo em você. Vamos lá com geografia sexto ano, Emebe Falstahat. Fazia tempo que a gente não se via, agora a gente vai se ver assim por um tempo. Olho no olho, mas aqui, né? Via internet. Eu conto com você aí junto comigo. Mas o que importa é agora, e agora nós vamos dar uma olhada na nossa atividade, na nossa matéria. Vem comigo que eu quero você aqui, juntinho de mim, para nós trabalharmos juntos. E é lógico que nós vamos começar com paisagem. Exatamente, vamos fazer uma revisão rápida de tudo aquilo que nós trabalhamos. Então, primeira coisa é o conceito de paisagem. Você lembra? Nós conversamos muito sobre isso, então eu vou fazer uma revisãozinha rápida aqui, só para a gente lembrar. Paisagem nos remete quase sempre a um cenário lindo, maravilhoso, aquela coisa maravilhosa que a gente sempre imagina. Lembrando, uma paisagem pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser algo que eu vou imaginar, mas a gente sempre imagina, a gente sempre tenta lembrar de algo lindo, maravilhoso, assim como eu. Vamos lá, vem comigo então. Praias, campos, montanhas, florestas, enfim, o conceito é extremamente amplo. Para isso, a gente define com uma condição bem conceitual do dicionário. É tudo aquilo que somos capazes de observar num lance de vista, aquilo que está ao nosso redor, até onde nós podemos ver. Só que você lembra que nós estudamos que ela vai além. Ela é o som, ela é o cheiro, ela é a fala, é a visão, é o tato, a sensibilidade. Então, tudo isso faz parte. Como é bom, né? Sentir aquele cheirinho de almoço, aquele cheirinho de pizza, churrasco, e você lembrar de um lugar. Você vai se remeter àquele lugar automaticamente. Você vai construir uma paisagem que está em torno de você. Isso é maravilhoso, é exatamente isso. Quando eu leio um livro, eu tenho uma descrição de uma paisagem. Então, lá no livro, eu também acabo me remetendo a essa condição. Eu observo o que está lá e vou construindo uma visão do que é paisagem. A reunião dos elementos que tem na realidade e são diferentes entre si, bem como eu também posso imaginar que eu falei para vocês agora. Nós temos essa construção da paisagem, os elementos que nós temos de uma paisagem. Então vamos construir essa paisagem. Podemos, e eu quero que você faça agora, exatamente agora, eu quero que você olhe para a sua janela. Aqui atrás de mim tem uma janela, está fechada agora, mas eu quero que você abra a sua e olhe. Ô, rapaz, não vai olhar para a vizinha. Ô, menina, presta atenção aqui, ó. Deixa o vizinho. Presta atenção, volta. Vamos lá. Olhou? Olhou pela janela? Viu o shopping, né? Coisa linda, né? Estátua da Liberdade na van. Coisa fina. Vocês são demais. Pessoal da Chapada aí, aquela paisagem linda, maravilhosa que nós temos lá. Aquelas araucárias, aqueles montes que o relevo vai produzindo. Gente, é maravilhoso nós vermos as paisagens. Então, vamos olhar atentamente, vamos prestar atenção no que nós estamos observando. Nós podemos ver uma rua, automóveis, casas, prédios, nós podemos ver um parque, um shopping, uma avenida, uma colina, né, que foi aquele relevo que eu falei para vocês, um pasto, um rio, pessoal do Pocinho aí, né, uma plantação, uma estrada. São elementos que vão mostrando, vão predominando um sobre o outro dentro dessa condição de paisagens. Há uma composição da paisagem de elementos naturais e elementos culturais. Elementos naturais são aqueles que a natureza trabalha. Então, montanhas, serras, rios, mares, florestas e outros mais. Nós temos uma variedade muito grande. Elementos culturais, criados ou modificados pela ação dos seres humanos. Então, aquilo que o ser humano faz, aquilo que o ser humano constrói, plantações, pastos, rodovias, casas, a nossa casa onde nós moramos, o predinho, o Tordesilhas, né, que o pessoal construiu, enfim, né, as avenidas, nós tivemos a Avenida das Torres aí sendo assaltada, tá linda, maravilhosa.
Isso é modificar, são elementos culturais que o homem provoca, pontes e outras situações. Há o predomínio de elementos naturais ou culturais nas paisagens. Por exemplo, quem mora mais um pouco ali próximo ao aeroporto, na direção do Aspen, naquela direção mais a leste do nosso bairro, ou até ao sul do bairro, nós vamos ver que há uma paisagem de natureza, predomina mais a natureza, né? Elementos naturais. Já o pessoal que vai a oeste ou vai na direção norte, já começa a pegar todas as construções. Então, há o predomínio das construções, dos elementos culturais, aquilo que o homem fez. Olha como é interessante essa questão. E aí vocês já viram, né? Norte, sul, leste, oeste, estamos trabalhando com os pontos cardeais. Professor, eu não consigo ver os pontos cardeais. Sem problema. Lembra, braço direito para onde nasce o sol, braço esquerdo aonde se põe o sol, frente, costa. Então vamos lá. Braço direito, leste. Braço esquerdo, oeste. Frente, norte. E as costas, o sul. Beleza. Vem comigo, vem comigo. Impactos ambientais. Toda a paisagem sofre com impacto ambiental. São situações onde a sociedade acaba interferindo na natureza. Pode ser a retirada da vegetação nativa. Vocês aí observam muito isso, né? Volta e meia o pessoal derruba alguma coisa, enfim, para construir um loteamento, para trazer uma nova casa. Então, há uma condição dessa. Muitas vezes retira as árvores para criação de pastagens, também é comum, a gente observa, para fazer plantações. Raramente a gente observa a construção de estradas, indústria muito visível aí na nossa região, que está crescendo muito, essa questão de indústria, de construções de casas, prédios, ampliação da área urbana como um todo. Isso traz algumas consequências para o meio ambiente. Essa retirada da vegetação que nós temos faz com que haja uma redução da umidade do ar, que, lógico, as árvores auxiliam, e dificulta a formação dos ciclos de água, de chuva. Por exemplo, nós estamos passando por uma falta de água, nós estamos com uma diminuição de água. Será que não tem alguma coisinha ligada a isso? Claro que todo o sistema está contribuindo para isso, mas, né, cabe um pouquinho disso. Animais nativos, ao buscar alimentos em outras áreas, acabam se afugentando, né, passando por dificuldades de adaptação e um risco de extinção, porque se eles continuarem onde estão, alguns serão mortos. Né? A retirada de vegetação deixa o solo exposto e aí a água, claro, com o vento, ocasiona uma perda de nutrientes e gera um deslizamento de terras. Isso é uma coisa natural, nós já tínhamos conversado, então eu só estou lembrando você de todo o processo que nós estudamos. Né? Por exemplo, eu vou lá e tiro a formação. No morro ali perto da escola, foi tirada aquela. Lembram? Naturalmente, ali pertinho do posto, onde está a construção do posto de saúde. Naturalmente, aquela terra, volta e meia, quando chove, ela escorre. Exatamente isso que acontece quando eu retiro a proteção da terra. Vamos identificar os lugares. O que é um lugar, então, a primeira coisa, né? É uma área, um território, aquilo que tem um significado, que eu vou desenvolver uma afetividade com ele. É uma identificação pessoal. Mas também pode não ser. Por exemplo, eu posso dizer a minha escola, eu tenho uma identificação com a escola. A minha casa, eu tenho uma identificação com a casa. Mas eu posso falar, aquela escola. Não tem identificação. Né? E é um lugar. Aquela escola é um lugar. Então, há diferenças nessa condição de espaço. Aquela praça é uma praça que pertence a todos, não é minha. Então, tem os lugares onde vivemos, os lugares que frequentamos. Nossa casa, nosso bairro, né? Escola, clube, depende da situação onde nós vivemos e onde frequentamos. São espaços que nós temos de interação, vínculos, e aí entra aquela condição de laço afetivo que eu falava, aquela questão de você criar, né? Você tem um amor pela sua escola. Ah, não, professor, eu não tenho amor pela minha escola.
Olha a falta que ela tá fazendo, hein? Olha a falta. Ah, tá bom ficar em casa. Aham, eu sei, eu sei. Deixa eu falar que tem aula para ver se não estão tudo lá feliz da vida. As experiências, as atividades que nós realizamos são extremamente fundamentais para nós desenvolvermos essa condição de lugar. Então, o lugar gera uma identidade, características que refletem, que levam o indivíduo a ter o lugar. O melhor lugar que existe para nós, o nosso quarto, correto? Esse é o melhor lugar que existe para nós. Nossa, o meu quarto é tão bom. Ah, professor, eu adoro estar no meu quarto, é muito legal. Você sabe mapear o seu quarto. Você tem noção de tudo que está ali. Você sabe, dentro da sua bagunça, aonde estão as coisas. Isso é se identificar. Isso é você ter. Ah, professor, eu divido meu quarto com meu irmão. Sem problema. Meu quarto. Olha como você denominou. Você tem a sua área e ele tem a área dele. Professor, eu divido meu quarto com 3 irmãos. O negócio pega aqui, professor. Mas você tem a sua cama, a sua área. Senhor, eu durmo no mesmo quarto com a minha mãe. Beleza, tá? Mas você tem o teu ladinho ali. Você tem o teu lugarzinho. E isso que é legal. Isso é muito importante para a gente se identificar no nosso lugar, né? Por isso essa afetividade que a gente acaba construindo. E eu sempre coloco, o melhor lugar que nós estamos é onde nós moramos. Ponto. A minha escola é o melhor lugar que tem. Então, é isso que nós temos que identificar para dar valor ao nosso lugar. E é essa afetividade que nos vai fazer compreender toda essa gama que está em torno de nós. O lugar se refere ao espaço que faz parte do nosso cotidiano. A gente tem falta. Agora que a gente está no isolamento social, volta e meia a gente gostaria de estar em um lugar. Então, esse espaço de vivência, ele acaba nos deixando contidos numa área. E isso faz com que a gente queira estar entrelaçando, né, passeando, enfim, dando uma volta, um rolezinho no bairro, indo no shopping, indo lá no pocinho, indo para o campo. Pego vocês, hein? Vamos lá, vem comigo então. Núcleo de habitações, mais as áreas de atividades, mais a paisagem formam o lugar. Então, isso é só para nós lembrarmos dessa condição. Nós temos o lugar e a identidade cultural, elementos culturais que refletem como o grupo se organiza, como ele modifica e habita um determinado lugar. Os lugares são habitados e apresentam diferentes características e culturas. As sociedades que habitam esses lugares, elas vão se adaptando com o tempo. Lembram que nós batemos muito nisso. As pessoas alteram os lugares. Lembram que vocês falavam da agropecuária? Que a agropecuária abriu onde era o restaurante, que era uma padaria. Enfim, houve uma mudança, né? E isso é legal. Vai mudando. Aonde é o shopping, era um campo. Aonde é o Sete Senat, era um campo. Aquela estrada que hoje é asfaltada, há pouco tempo ela era uma estrada de chão. Há uma modificação, né? Justamente provocada por essas intervenções, por essas identidades culturais que vão se manifestando ao longo do tempo. Há um tempo atrás não havia necessidade de ter uma estrada asfaltada. Agora, devido ao fluxo de veículos que nós temos ali, justamente porque nós temos a van, nós temos o SESC Senat, nós temos o shopping, acabou criando essa necessidade. Arquitetura de edifícios, né? Temos vários aí no bairro, várias casas que mudaram, aumentaram, enfim, prédios. A organização do nosso bairro, da nossa cidade, ela se altera. A culinária, nossa, aí nós temos uma variedade enorme. Nós temos o galpão do Cipó, nós temos a cervejaria, nós temos o restaurante, nós temos várias situações que estão auxiliando, carrinhos de lanche, lanchonetes, enfim, o bairro está se transformando. E isso é muito legal porque nós estamos tendo uma interação com o espaço. Gente, eu vou fechar por aqui por enquanto. Próxima aula nós trabalhamos a apropriação do espaço. Vamos fechar com a apropriação do espaço, né? Vamos aproveitar aqui, vamos fechar ela, que aí nós fechamos o espaço. A observação da paisagem é um método interessante. Eu observo aquele espaço aonde a população está ou onde ela não está. Essa apropriação que existe das pessoas vai construir o lugar.
como elas se organizam, a forma que elas estão, ou seja, se tem casa, se tem muro, se tem sinalização, se tem avenida, se tem estrada, se não tem, se tem mercadinho, se não tem mercadinho, enfim, todas as relações, aquela relação que eu tenho, a relação que eu não tenho com meu vizinho, tudo isso identifica o lugar. Então, por isso que o lugar ele é tão diverso. O fato de eu ligar para os meus amigos e dizer vamos para o campo jogar bola, gente, isso muda, faz com que mude o nosso lugar. As meninas ligam lá, vamos fazer um jogo hoje de futebol, vão lá, se reúnem no campo, os meninos vão andar de gangorra no parque, beleza. Gente, é isso que faz a identificação do lugar. Imaginem, né, nesse período de isolamento social, como estão os lugares sem as pessoas. Isso é interessante. É um exercício para a gente fazer que é bem interessante. Turma, para nós fecharmos, nós temos. Faltou aqui colocar? Vamos buscar, vamos buscar. Cadê o caderno de atividades? Vem comigo que eu vou colocar ele aqui bonitinho. Caderno de atividades. Ah! Você achou que ia escapar das atividades. Não, mas ela tem que estar aqui já, quer ver? Deixa eu buscar aqui que eu já tinha aberto aqui o caderno de atividades. Tá aqui! Tá aqui o caderno de atividades. Então aqui rapidamente um resumo daquilo que nós vimos, paisagem, como elas estão, como elas se modificam com o tempo, as transformações da paisagem, o lugar, como o lugar se trabalha, as transformações do espaço, novamente falando ali, enfim, todo esse processo, ainda tem um processinho que nós vamos ver ali, mas eu quero, tá? Aqui você já tem a resposta, né? Observe essa. Ô, professor, o senhor me deu a resposta, que bom. Não. Eu quero que você vá lá no seu caderno, pegue, pode imprimir, pode pegar uma revista, um jornal, enfim, aquilo que você tiver à mão, retire de lá uma paisagem, qualquer paisagem, né? Primeiro uma paisagem bem natural e depois uma paisagem que sofreu uma interferência do homem. Cole no seu caderno de geografia e escreva paisagem. Isso é para a gente relembrar. Paisagem natural, paisagem modificada pela ação humana. E coloque aqui, ó, em cada uma delas, o que você está observando na paisagem. Lógico que na minha aqui seriam montanhas com picos nevados, né, um céu, nuvens. Nessa daqui já tem a plantação, a estrada, temos algumas árvores ali que foram preservadas. Então, eu quero que você coloque os elementos que nós temos, tanto os naturais quanto os modificados. Depois você vai fazer outra atividade com as figuras. Eu quero uma figura do espaço rural e uma figura do espaço urbano. Professor, eu posso imprimir preto e branco sem problema nenhum, tá? Nessa primeira paisagem, você vai colocar lá paisagem urbana, paisagem rural, né? Eu quero que você já comece a colocar esse tipo. Quero que você observe, né? E aí nós temos muita história do bairro. Você pode pegar uma foto, e uma foto atual, né, e comparar os lugares do bairro, as modificações que aconteceram com os elementos da paisagem. Então, por exemplo, eu tenho lá uma foto que estava os pilares do shopping. Eu tenho hoje como o shopping está. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Pode ser da sua casa, pode ser da sua rua, enfim. Dê uma olhadinha como evoluiu isso conforme o tempo. É as nossas atividades que eu quero que você faça lá no seu caderno. Então, rapidinho aqui, as figuras com a paisagem natural e a paisagem modificada pelo homem, paisagem urbana, paisagem rural, e eu quero que você observe a sua casa, a sua rua, a avenida, o shopping, o Cincinnati, a escola, enfim, qualquer local, mas você tem que ter pelo menos 2 fotos para mostrar a evolução, como o tempo mudou aquela condição que você tem ali. Pessoal, hoje era só. Um abraço, um beijo, saudade de vocês, sexto ano. Fiquem com Deus e até a próxima!